A Corsan vive um novo momento em Farroupilha. O verão desse ano está sendo muito mais tranquilo e apenas com pontuais problemas e falta de água. Ao longo do ano passado, o gerente da unidade da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Básico no município declarava de que seria o último verão com falta de água em Farroupilha. Elton Herzen cita a entrada em funcionamento da adutora da Estação de Tratamento de Nova Sardenha, que leva a água tratada para a cidade, e a construção de um reservatório de 2 milhões de litros no bairro Pio X, junto à unidade da Corsan. O gerente Elton Herzen comemora o bom momento que a Corsan está vivendo e anuncia novas obras para a área do abastecimento de água em Farroupilha. Na verdade, Leandro, isso era uma promessa não minha, né? Esse era um compromisso que a Corsan tinha assumido com o município, de que resolveria em pouco tempo essas questões pontuais de falta d'água, algumas até relativamente graves. A gente fez vários investimentos, né, de alguns que saltaram aos olhos, que são vistos, né, como reservatório, adutoras, e algumas ações de pequeno porte que normalmente não são tão notáveis, mas que dão resultados positivos também, né? Então a equipe se empenhou em trabalhos de pesquisa, redução de perdas, melhorias de sistema de distribuição, de captação, aumento da capacidade produtiva, com pequenas intervenções que eventualmente resolveram o problema pontualmente agora. Então nós temos, graças a essas obras, esses investimentos, um verão tranquilo, mas ainda estamos trabalhando assim no fio da navalha, né? Importante, né? Porque o saneamento é muito dinâmico, né? A cidade vem crescendo, o consumo vem aumentando, então é normal que a gente não possa parar no tempo. Em razão disso, né? Temos aí previstas várias obras de adequação do sistema de tratamento, de produção, de distribuição da água, e que a gente vai poder elencar durante essa conversa. Com certeza. Bom, na verdade, o que foi que deu essa boa estabilidade para esse verão? Vamos dizer assim, duas grandes ações. As outras também contribuíram, mas a questão da duplicação da adutora Nova Sardenha até Farroupilha e a construção do reservatório de 2 milhões de litros de água aqui no bairro Pio X, isso praticamente resolveu 80% dos problemas? Sim, o grande aporte foi realmente a questão da adução, né, da adutora, da melhoria, nossa capacidade de recuperação do sistema, de atender a demanda quando em períodos de pico de consumo, né? Isso a gente melhorou bastante. Nós tínhamos uma capacidade de produção na ordem de 130 litros por segundo, aumentamos isso para 155 litros por segundo. Então isso também foi um salto razoável, né, em torno de 20% da nossa capacidade de produção a maior, né? Somou-se a isso a capacidade de distribuição, que também foi ampliada exponencialmente em relação ao que nós tínhamos até então, né, com a primeira etapa da obra da adutora da Nova Sardenha até São José. Inclusive, assim, já entrando na questão das obras, já temos a liberação da segunda etapa, que vai do São José até o Pio X, inclusive já tem uma parte da tubulação já aqui em Farroupilha, a empresa já comprou uma parte do tubo e vai iniciar tão logo essa obra, agora imaginamos em março ainda, porque já demos ordem de início à execução dessa obra. Então também é importante porque ela vai melhorar mais ainda a nossa capacidade de distribuição. Porque não adianta eu produzir bastante, ter uma capacidade produtiva grande se eu não faço ela chegar na ponta do sistema. Sim. Então essa segunda... Farroupilha sempre teve uma boa capacidade de produção de água tratada. Sim, nem tanto porque nós tínhamos que investir nisso também, porque nossa capacidade instalada era boa. Nós tínhamos dois problemas, a distribuição, que era um problema grave, sim, e a chegada dela até a estação de tratamento. Então nós melhoramos o sistema Burati, que é o sistema de recalque de água bruta, para o sistema de produção. As duas pontas do sistema, né? E isso melhorou sensivelmente o abastecimento, tanto é que hoje, em função dessa dinâmica, né, a Farroupilha começa a discutir outras questões. Então a água, imagina se superado, ou até então com uma certa garantia a partir dos investimentos que a gente vai fazer, começa a discutir questão de esgoto, outras pautas entram na discussão. Isso claro, é importante, né, porque a cidade não pode parar, né? Então assim tem que estar, o órgão público como nós, a gente entende assim com outros órgãos, tem que necessariamente serem cobrados a todo momento. Então é importante que a sociedade se manifeste. Olha, a Corsan não pode parar no tempo, ela tem que continuar investindo. Só porque agora está tudo bem, não podemos ficar parados. Então, somando essa obra da adutora, né, nós temos também a previsão de mais reservatórios na cidade.
Vamos colocar mais um de 100 metros cúbicos no Monte Pascoal, que é também uma área que tem uma certa dificuldade de recuperação quando tem algum episódio de falta de energia, rompimento de adutoras, né? Então ali nós vamos recuperar bastante. Mais um reservatório para o Monte Pascoal, já tem um ali, né? Isso, já temos um, vai ter mais um de 100 que não é tão grande assim, mas dá um fôlego maior. Dá um suporte. Dá um suporte. E a grande obra assim de estrutural da cidade é o reservatório de 1 milhão de litros no bairro São Luís. Bairro São Luís. Também 1 milhão de litros. Exatamente. É metade do que tem no bairro Pio X, né? Mas é metade do bairro Pio X. Só que lá é uma obra convencional, porque é um reservatório elevado, é uma obra de engenharia bastante complexa, é uma obra que vai demorar bastante tempo. Então, está pendente lá somente uma questão de adequação do perfil do lote lá, que tem um problema de divisas. Nós já acertamos com a proprietária da desapropriação, já regularizamos a situação e já está licitada a obra. Então a empresa está só esperando iniciar a obra, então logo a gente faça a assinatura da escritura, imaginamos agora ainda no primeiro semestre que essa obra já inicie. Então vai ser um pulmão grande para esses sistemas mais distantes, né? Porque ali a gente tem um sistema de passagem, a água chega no São Luís e é distribuída para Santa Catarina, Bela Vista, Industrial, então são sistemas que dependem fundamentalmente desse pulmão do São Luís. Então é uma obra que a gente está pensando a um prazo maior, médio e longo prazo. Até porque a região do São Luís é uma região muito populosa, é um bairro muito grande, e depois o próprio entorno dele, tem toda a região da Vicentina, pega alguma coisa, faz limite com o centro, vai lá com o bairro São Francisco também, então é um lugar muito, é uma região muito populosa, né? E de franco desenvolvimento, é importante, então nós enquanto Corsã estamos preocupados com essas nos bom termo, né, preocupados em nos preparar para absorver, acompanhar o desenvolvimento da cidade. E esse reservatório que foi inaugurado, que já está em operação no bairro Pio X, 2 milhões de litros de água, é capacidade de armazenamento. Ele é baixo, ele não é elevado, né? Ele está dentro da estrutura aí da Corsã, é isso? Sim. E todo de aço inoxidável, que chama, como é que é o material específico, né? Ele é um material importado, ele é uma tecnologia nova que no primeiro momento está se utilizando somente em sistemas apoiados no solo, não de estruturas elevadas, Sim. né? Aço carbono, então é um equipamento que é de montagem rápida, né? Não fosse a pandemia, esse reservatório estaria pronto já há mais tempo, então em função no primeiro momento da pandemia se parou muita obra, se fez uma série de protocolos, então atrasou um pouco, porque encurtando o processo, em média demorou 6 meses a construção do reservatório. Ele entrou em operação quando? Agora em dezembro, início de dezembro. Ele já está completando 100 dias de operação. Pleno funcionamento. Sim. E não havia necessidade dele ser elevado porque ele abastece as regiões mais baixas, por exemplo, o Cinquentenário, essa parte do centro, que também recebe água dele. Ele abastece Volta Grande, toda essa região, uma parte do Parque, enfim. Parte de 1º de Maio também. Então são regiões assim de menor elevatura que ele consegue atender no ponto que ele está. Certo. E também nos atende porque nós temos sistemas integrados. Então ele manda água para um reservatório de baixo também que recalca para os outros sistemas. Então assim é um pulmão nosso que nos garante uma sustentabilidade em períodos em que nós não estamos operando por alguma falha do equipamento, por falta de energia. Ou eventualmente até quando nós temos uns picos de consumo em que nossa demanda é superior à nossa capacidade de produção, e ele entra em operação e dá esse suporte. É claro que o reservatório do Pio X, junto com a duplicação da adutora Nova Sardenha até o centro da cidade, possibilita tudo isso, né? Porque não adiantava ter a duplicação da adutora, bom, a água ia chegar, vai colocar água onde, né? Sim, e a gente reconhece que, inclusive esse ano nós também tínhamos picos de consumo, então o nosso consumo superou a meta de todos os anos. A pandemia. A pandemia também contribui para isso, né? Então há momentos do dia em que as pessoas consomem mais do que nós produzimos. Então por isso nossa preocupação de aumentar a nossa capacidade. Tem outra obra prevista que é aumentar a capacidade de produção do nosso sistema. Hoje, conforme já relatei, nós produzimos em torno de 155 litros por segundo. Nós temos uma licitação já encerrada, ela está em fase de assinatura de contrato, de passar o atual sistema para 220 litros por segundo ainda em 2021.
Praticamente quase 50% de aumento de capacidade. A ideia é nós termos a capacidade de atender a demanda independente do que as pessoas queiram consumir. Então, e tem uma margem de segurança para isso. Então é importante essa obra também, que vai contribuir ainda mais para melhorar o sistema de distribuição e de atendimento que a gente quer. O sonho de consumo é chegar 24 horas com água, 365 dias, aquela questão toda. Sim. A gente sabe que é impossível. Essa obra é na estação de tratamento de Nova Sardenha, né? Sim, na verdade é uma adequação do sistema já existente. O que vai ser feito aí? Vão ser feitos uma instalação de 3 novos grupos de bombeamento. Hoje nós temos? Nós temos dois grupos que já são processos meio antigos, né, que podem ocasionar falhas de operação, entre outros. Então serão 3 grupos modernos operados por sistemas eletrônicos. Então é um investimento altíssimo para garantir que não tenhamos problemas de distribuição. Some-se a isso as bombas instaladas, a capacidade de adequação do sistema instalado lá, sem maior intervenção, que vai aumentar de 155 para 220. Num segundo momento, estamos em negociação com uma área para adquirir na região lá. A ideia é passar a nossa estação para 300 litros por segundo, né? O município de Farroupilha consome em média 14 milhões de litros de água por dia. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.